Alguém pode me ajudar passando aqui? Verdade. Obrigado, Tati. Calma. Bom. Eu mandei uma mensaginha no grupo hoje falando sobre a importância da gente estar aqui, porque há algumas semanas a gente estudou aquele material da esterilização da hierarquia dos grupos semente, e a nossa primeira proposta, como grupo, nosso primeiro propósito é atuar como se a gente fosse esse terceiro grupo semente, dentro desse processo de grupo semente, são 10 que buscam, né, que tem como objetivo exteriorizar, ou seja, trazer à manifestação a parte mais, não a mais, né, mas uma parte mais periférica do que a hierarquia espiritual, que é a grande loja branca. E um outro propósito que a gente tem é um pouquinho mais abrangente. Então, eu acho que em alguma medida tem muito a melhorar, mas em alguma medida a gente consegue dar os primeiros passos como um grupo semente. E a gente vem buscando também atuar como uma escola esotérica. Isso, o que é diferente, né? O grupo semente é um grupo que visa trabalhar com cura, como é o que a gente busca. Então a gente faz a mesma meditação do terceiro grupo, a gente tem uma estrutura semelhante, a gente tem outras coisas que são especificidades desse grupo, dos servidores que trabalham nesse grupo, mas de forma mais geral, o nosso trabalho é baseado, né? Foi construído a partir desse material que o tibetano passou através da SME, para que a gente pudesse ter um modelo a seguir. Então, a gente tem especificidades, mas a base, a estrutura, a espinha dorsal do nosso trabalho se baseia nisso. E aqui, para que a gente possa ser uma escola esotérica, existem outros fatores. Então, a gente precisa pensar no treinamento discipular, a gente precisa pensar num treinamento ao público. Então, alguns dos nossos passos, né, faz anos que a gente vem falando sobre os trabalhos de lua cheia, isso é um aspecto importante para a construção de uma escola esotérica. Aqui na casinha, a gente tem outros trabalhos, né? Então, por exemplo, eu soltei umas mensagens hoje. Então, a gente vai procurar mudar um pouquinho o evangelho para que seja mais atrativo, mas sem perder o propósito dele, de quando ele foi criado aqui pela casinha, porque a gente trabalha aqui, mas também pensando em uma escola esotérica, as nossas palestras públicas, o nosso canal no YouTube, né? Eu tô aqui na casinha desde sempre e muitas pessoas passaram por aqui. E, para mim, uma das que melhor representa o que é, de fato, a sabedoria esotérica é o Wagner, que não pode estar conosco porque ele está lesionado, mas ele está conosco. Então, é muito importante também a gente reconhecer isso. E a gente vai ver um pouquinho do que é, então, uma escola esotérica. A Casinha tinha essa proposta, a gente vai ver em que medida isso é possível fazer e, principalmente, né, não ficar apontando o dedo para o passado, mas hoje, com a nossa estrutura, o que é possível que a gente faça para que a gente possa, em alguma medida, cooperar com isso. Por quê? Porque além dos grupos sementes, né, as escolas esotéricas elas têm como objetivo manifestar ou exteriorizar os ashrams da hierarquia. Então, do jeito que for possível para a gente, da maneira que for possível, se a gente conseguir, em alguma medida que seja, fazer isso, a gente vai estar cooperando com os grandes, né? Com aqueles que constroem o plano. Em vez da gente querer ficar fazendo muito plano de acordo com a nossa cabeça, é mais seguro que a gente procure expressar aquilo que foi orientado, que foi experimentado, né? Então a gente vai ver um pouquinho disso hoje. Então, o que são escolas esotéricas? Atualmente existem muitas escolas que se autodenominam esotéricas, né? Místicas, mas que na verdade são místicas, metafísicas, teosóficas, Rosa-Cruzes e de diversas ordens ocultas que existem em todas as partes. Então acho que todo mundo já ouviu falar, né? Da Rosa Cruz, da maçonaria, da eubiose, da teosofia, do círculo do pensamento esotérico. Eu já percebi algumas dessas. Então a gente sabe disso, né? E essas organizações são compostas de grupo de pessoas que possuem uma devotada intenção espiritual. Isso é inegável, né? Encontram-se animadas por grandes aspirações.
e se reúnem em torno, em geral, de um determinado instrutor e dos seus ensinamentos. E aí a gente vai ver que esse é um dos pontos falhos, né? Quando as pessoas se reúnem em volta de um instrutor principal e não em volta de um ensinamento principal, o risco de dar errado é muito grande. Então a gente vai revisar isso para que a gente se mantenha vigilante e não caia nessas tentações. Já as verdadeiras escolas esotéricas não têm um nome determinado. Não precisa ter um nome específico. Pode ser que tenha, mas não precisa ter. E nem estão representadas por nenhuma organização exotérica, ou seja, externa. Nem tem diretores. Essas escolas sempre atenderam à necessidade daqueles buscadores, que através de elas solicitaram admissão aos mistérios e foram admitidos, depois de cumprirem certos requisitos. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, pedir para a Tatinha e para o Chico escreverem aqui para mim, uma coisa que é muito didática para a gente entender o que é material e o que é espiritual, porque isso se confunde muitas vezes para nós. Então, a gente fez uma colunas aqui equivalentes, mas para mostrar níveis de densidade à medida que vai se materializando e níveis de sutileza à medida que a nossa consciência vai se desidentificando da matéria. Então, é típico da matéria a limitação. A gente tem um corpo físico que é limitado. Eu não consigo estar aqui em outro lugar ao mesmo tempo. Eu não consigo sair daqui e ir para a Austrália hoje, andando, né? Ali. E o que é típico do espiritual é a liberdade. À medida que eu vou me sutilizando, eu vou experienciando uma sensação de liberdade maior do que eu tinha antes. À medida que eu estou me densificando, eu vou experimentando a limitação, de diferentes ordens e tipos. O que é material tende ao isolamento. E aqui isolamento é diferente de um momento de solitude, onde eu preciso refletir, onde eu preciso me conectar comigo mesmo. Não é sobre isso. É um isolamento no que tange a eu me separar do outro. Eu me colocar num patamar acima do outro. Ou inferior. E o que é espiritual de fato promove a união. Isso é muito claro e é importante a gente perceber quando a gente estiver em certas encruzilhadas, em certos momentos de escolha da nossa vida, dos caminhos que a gente for trilhar, esse quadrinho precisa estar muito vivo na nossa mente, para que a gente faça as escolhas de acordo com aquilo que é importante para a gente. O que é material tende à rigidez. Ó, é rígido, né? O que é espiritual tende à flexibilidade. O que não significa que em alguns momentos eu tenho que ser firme. Em alguns momentos eu tenho que me colocar, impor limites, né? Mas de modo geral, o que é espiritual tende à flexibilidade. O que é material tende ao atrito. É próprio da matéria, atritar, né? E o que tende ao espírito, o que é de fato espiritual tende à fluidez, a fluxo, ao ritmo, à disciplina. Então isso aqui é muito importante para a gente pensar quando a gente está falando no tema de uma escola esotérica, é muito importante. Por exemplo, se eu estou numa escola esotérica que me coloca de forma isolada em relação aos outros, red lights. Se eu posso estar num grupo que está, por exemplo, a gente está se reunindo não na praça pública, mas se a nossa intenção é promover união e unidade, a gente está caminhando para algo que é espiritual. Se a gente está vivendo com muito atrito, vamos buscar fluidez. Se eu trago um ensinamento para vocês que vai manter vocês ligados a mim, ou a Carzinho, ou qualquer outra coisa, fica atento, porque isso está trazendo uma limitação. Agora, se a gente traz um ensinamento que, dentro de cada um de vocês, vai fazer vocês pensarem com mais liberdade, isso é espiritual de fato. Então, isso é muito importante a gente pensar sempre. Principalmente quando a gente estiver olhando para essas escolas. Muitas delas, como foi dito, né? E aqui a intenção não é crítica. A intenção é a gente conseguir ponderar sobre as coisas. Tá? Então, muitas chamadas escolas, elas, na verdade, tinham muita aspiração e têm um papel muito importante, mas talvez, de fato, não sejam esotéricas. E nem estou dizendo que a gente é, tá? É só para a gente colocar como meta e para a gente saber qual que é o ideal. Onde eu estou hoje e onde eu quero chegar. Tá? Vamos entender dessa forma.
Então, o que... Oi. Você disse que não somos, porque teriam vários passos para chegar, para vir a ser. É isso. Eu acho que é difícil a gente precisar se a gente é ou não, né? Eu acho que o que é importante é a gente entender como funciona e perseguir esse objetivo. Talvez em alguma medida a gente seja, talvez em outra medida não. Eu acho que é isso que é o humano, né? A gente é uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Mas é importante a gente saber para onde a gente está olhando, qual que é a nossa meta. É que eu estava falando que É, não precisa estar preso a isso. nada. É a nossa intenção, É nosso é objetivo. o nosso objetivo. Como eu falei, por isso que eu pedi para as pessoas virem hoje, porque eu quero, quanto mais a gente está conectado com o nosso propósito, mais a gente pode se alinhar com ele, né? E a gente pode entrar, Gu. Pode entrar. Não, pode entrar. Só o banheiro vai Hã? desligar. Aqui dentro tem, ó. Não, tá, deixa eu mostrar. É? Tá vendo? Só é primar. Então, o que tem sido ensinado nessas chamadas escolas esotéricas e que é de muito valor, tá? De novo, não estou criticando, por favor. Uma busca pela pureza, né? Porque senão a gente é mal interpretado, eu não quero ser. É uma busca pela pureza, um correto proceder, um controle do corpo emocional, urgência de trilhar o caminho, muitos falam sobre isso. Um trabalho de preparação, a existência sobre os mestres da sabedoria, principalmente na teosofia, né? Quem trouxe essa informação para a gente foi a Blavatsky. Um impulso e uma atividade mental, que muitas vezes traz pouca compreensão de fato espiritual, mas uma inspiração, uma busca pelo intelecto, pela cultura, tá? E foi ensinada a devoção aos mestres, mas muitas foram definidas de forma inadequada. Essa apresentação que eu fiz, ela é baseada em texto da própria Alice Bailey, tá bom? Não sou eu que estou falando isso, só para a gente saber. E a Alice Bailey criou uma escola que intenciona ser uma escola esotérica, que se chama Escola Arcana. Eu sou estudante, eu faço parte dessa escola, hoje é a única que eu faço, porque eles têm um trabalho muito cuidadoso de organização de material, de organização de meditação. Então, muitos dos textos que eu vou compartilhando aqui com o grupo são muito baseados nessa proposta da escola arcana. Claro que vão ter situações e vão ter textos, ideias que eu vou compartilhando com vocês a partir do que a gente vivencia, de necessidades que um ou mais membros do grupo apresentam, coisas que eu acho que de forma orgânica são importantes para o nosso crescimento. Mas a espinha dorsal dos ensinamentos é baseada na escola orgânica. Por quê? Porque é muito mais seguro que a gente siga um caminho que foi trilhado por alguém antes de nós do que eu querer ficar inventando moda e levar pessoas para o buraco. Então a gente tem que levar todo mundo para um caminho seguro, né? Isso é responsabilidade para com o outro. Nas minhas viagens internas, eu posso pesquisar outras coisas, gostar de coisas. Mas quando a gente está falando de grupo, quando a gente está falando de outras pessoas, é importante que a gente siga algo que é mais seguro. E aí cada um, óbvio, depois disso tem a liberdade para seguir seus caminhos, fazer suas escolhas. Mas enquanto grupo é muito importante que a gente esteja no caminho safe, né? Foi trilhado já. Então, só que muitas dessas coisas que a gente viu antes, que são ensinadas e que são, vou enfatizar, muito importantes, muitas vezes não são de fato esotéricas. E vamos entender por quê. Em geral, se diz que os mestres estão interessados no instrutor do grupo. E com frequência é informado aos amigos do instrutor que eles foram aceitos pelo mestre no círculo interno. Tem muito disso, né? Uma pessoa se autodenomina instrutor do grupo e diz que é o canal de um determinado mestre e que o mestre falou, olha, Rosana, você agora pode participar do nosso grupo, tá bom? Fujam dessas coisas. Ou guru, ou enfim, fujam dessas coisas. Cuidado, né, Lisete? Olha o que a gente já viu, Lisete, nesses anos todos. Olá, pode se sentar aqui, por favor. Tudo bem? Ó, você tá chegando meio de surpresa, então qualquer coisa você pensa em outra coisa, tá bom? Não. Só você identificar, pensa assim. Aqui tem um contexto, tá? Então, o que acontece quando a estrutura de um grupo é construída dessa forma?
se forma dentro desses grupos um círculo fechado de pessoas que, em geral, têm uma devoção àquele instrutor, e esses devotos devem obedecer cegamente aquilo que é colocado, como se fosse mesmo um instituto dogmático, né? E aos mandatos do mestre, que supostamente são transmitidos ao instrutor, violando assim a lei oculta de que o mestre nunca dá ordens e nem espera obediência. Um verdadeiro mestre da sabedoria, ele vai trazer uma situação, mas ele não vai exigir que você faça aquilo. Ele vai compartilhar o ensinamento dele. Mas ele nunca vai exigir que você compre aquilo. Se fizer sentido para você, na medida, em cada camada da sua constituição psicológica, que isso se fizer consciente, presente para você, você vai atrás disso. Mas o que a gente vê em muitos lugares é, né, o instrutor do grupo, ele fala, vamos pintar essa parede aqui de amarelo, porque o mestre mandou, porque ele falou que vai ser bom para a gente. Então, o que que acontece? Fica um pernicioso sentido de mistério. Então, as pessoas elas se furtam no próprio pensar, porque vai ter alguém que vai dar para elas as respostas prontas. Isso é uma armadilha também. E muitas vezes é o próprio grupo que cria a armadilha para o instrutor, porque fica também nessa expectativa de, não, tem alguém que faça isso por mim. Eu estou indo lá, mas tem alguém fazendo. Isso não é aquariano, isso não é esotérico. De fato, o esoterismo tem a ver com autorresponsabilidade, com interdependência. Né? Não, se tem uma pessoa fazendo o papel do outro, é uma coisa errada. Cada um de nós precisa se sentir responsável pela sua parte dentro do grupo. Se a gente delega isso, a gente está contribuindo para a ilusão do outro, para a ilusão coletiva. Então, aqui a gente está colocando, parece que o malzinho da história é só um instrutor, mas não é, é um conjunto de pessoas. Porque se aquelas pessoas têm discernimento e se ocupam de fazer a parte delas, essa estrutura ilusória ela vai caindo. Porque a espiritualidade vai atuando. Né? A alma grupal vai atuando, o astro vai atuando. Então as ilusões vão se dissipando. Por isso que é importante cada um de nós trazer o seu melhor para o grupo. Porque aí a gente vai contribuindo para a construção de um espaço seguro, para a construção de um lugar onde realmente a gente possa vivenciar fraternidade, compaixão, empatia. O que é espiritual, gente, é isso aqui, ó. Liberdade, união, flexibilidade, fluidez. Começou aí aqui, ó, limitação, isolamento, rigidez, atrito. Vamos reconfigurar, tem alguma coisa errada. Acho que todas as religiões, todos os tipos hoje completamente distorcido, né? A gente foi criado dessa maneira. Sim. E assim, de novo, tudo tem um propósito, né? Não é assim, não é, de novo, tá? Minha intenção não é criticar. É só a gente colocar a luz para a gente refletir de que maneira a gente pode ser de fato um grupo. Aí faz muito mais sentido. Muito mais sentido. Que o outro. Porque é uma liberdade para cada ser humano, né? E responsabilidade. E responsabilidade. Então, qual que é qual foi a motivação e o que tem de bom nisso tudo? É o caráter preparatório, aquilo que eu vou falar. Né? Trouxe a gente para esse lugar. Né? Então, o respeito às atuais escolas e a compreensão do seu papel. É igual a gente estava falando, não sei o que eu estava falando outro dia, mas a Universal tem um papel fundamental para aquele cara que está viciado, que não consegue sair, entendeu? Tudo, se existe, gente, tem um papel. Agora vai depender. Qual é o meu papel nisso tudo? Onde eu quero estar? O que eu estou preparado para? Isso é importante. A gente refletir sempre. Tudo que existe tem uma importância. Vai ter uma camada da sociedade que vai ser atendido por aquilo. Onde eu quero estar? Onde eu estou pronto para estar? E o ensinamento, de fato, espiritual, ele busca isso na gente. Ele busca a inspiração. É para me mover do meu lugar. É para me tirar da zona de conforto. Senão não é também espiritual. Precisa enxergar em mim a minha melhor versão. Para que eu também me mobilize. Eu preciso contar com a minha vontade interna. Óbvio, né? Não vamos ser fanáticos ou colocar um óculos cor-de-rosa, né? Eu acredito muito que a gente tem um range aqui, ó. Eu posso ir daqui até aqui, não dá para pensar daqui a aqui. Mas eu posso daqui a aqui. Eu também não posso pensar que Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim. Não. Aí é o cada um que vai dar essa régua. Não vou ser eu que vou falar para você, né? Nem ninguém vai falar para mim. Cada um que sabe. Até porque se a gente entrar nessa parte de julgamento, implica da gente não estar preparado ainda para estar vivenciando isso, né?
Quando eu me coloco acima do outro, eu tô aqui, ó, é material. Agora, também, não significa que eu não possa ver as coisas com clareza, né? Então, muitas delas foram coloridas pela ênfase sobre a personalidade, exigências de lealdade, má interpretação dos ensinamentos, isso a gente vê bastante. No entanto, foram úteis como pilares indicadores do futuro. Não havia chegado ainda o momento de estabelecer verdadeiras escolas esotéricas. Por quê? Porque a humanidade não respondia ainda a isso. Então, isso também é importante. Tinha alguns indivíduos isolados no mundo que estavam prontos. Hoje em dia, não, a gente tem acesso a muito mais cultura, muito mais informação, a um monte de facilidades que também inspiram-nos, nos suscitam a sermos melhores. Fora o passar do tempo, né? Em que ano nós estamos aí? Isso que foi escrito 100 anos atrás. 100 anos atrás. Então, você imagina hoje, né? Quanto mais pessoas a gente espera, tem mais pessoas preparadas. A humanidade não estava preparada, mas existem hoje homens e mulheres inteligentes que justificam a formação de escolas de um treinamento mais avançado. As escolas esotéricas aparecem, olha que importante que é isso, porque é uma lei espiritual: invocação e evocação. Não é de graça, a hierarquia não vai perder o precioso tempo dela com coisas que a gente não está pronto ainda para fazer. Um dos erros de algumas escolas que receberam essa inspiração da hierarquia sobre o reaparecimento do Cristo foi colocar datas sobre isso. Nunca vai ser assim. A gente sempre vai errar, porque quando eu coloco uma data, o que eu estou fazendo? Eu estou limitando no tempo e no espaço. E aí o que acontece? Eu começo a ficar preso a essa data e não ao que é preciso para que esse evento aconteça. Por exemplo, precisa ser muito claro para a gente entender isso. Principalmente após a Segunda Guerra, como o ensinamento nos diz, o Cristo manifestou uma vontade de se manifestar no planeta de novo. Ninguém sabe se vai ser uma manifestação física ou só a sua aura vai estar mais presente. Diversos indivíduos e grupos ao redor do mundo captaram essa ideia. E aí alguns, de forma mais livre, pensaram, bom, então tá, para o Cristo se manifestar, o que a gente precisa? Nós precisamos disso, disso, disso. Outros falaram, não, está acabando a era de peixes, vai ser no ano 2000. E aí, quanto a gente viu disso, quem é um pouco mais velho, ele viu nessa vez. E, inclusive, com todo respeito, mas aqui na casinha também, porque eu era criança leitor. Né? O irmão dela, você falava, o Maitreya vai voltar no Brasil até o ano 2000. E aí começava a querer procurar. Percebe como uma pessoa que eu tenho maior respeito e gratidão, mas se permitiu cair numa limitação porque era o que tinha naquele momento. Agora, outras pessoas não, então peraí, o que eu preciso? Porque o Cristo vai vir aqui para quê? Ele pode vir o que ele quiser. Faz sentido? A humanidade vai responder ao ensinamento dele? É isso que ele vai pensar. É a lei da economia. A lei da economia é uma lei sagrada para a espiritualidade. A gente não pensa nisso. Mas a economia, o que é a economia? É o melhor recurso, o melhor aproveitamento daquele recurso. O que vai adiantar o Buda vir aqui? Tá todo mundo se matando. Até um pouquinho, Buda. Só um minutinho que eu vou atualizar meu Instagram. Só um minuto. Vai adiantar? Nossa, é verdade. Vai adiantar. Então é importante a gente pensar nisso. Então, elas aparecem em resposta à demanda do homem quando assim requer o seu desenvolvimento. Então, se a gente está falando, se a gente está falando disso, se a gente está buscando isso, é porque existe uma demanda. Às vezes a gente pode cair na armadilha de pensar, isso não é para mim. Será que não? Alguém tem certeza do que desenvolveu em encarnações prévias para estar aqui? Eu não tenho. Se alguém quiser saber, ter certeza e falar o meu, eu vou ficar X. Percebe? A gente não sabe o que a gente tem de background, a gente não sabe com certeza o que a gente já trilhou. Então, é importante a gente se expor a algo luminoso, porque isso inspira a nossa melhor versão. A gente se expor à nossa alma inspira a nossa versão. A gente se expor a um ensinamento sagrado inspira a nossa versão, melhor versão. A gente contemplar algo, a beleza, tudo isso é para todos nós, porque todas as manifestações divinas elas evocam o divino em nós. Então é importante a gente não também se colocar num lugar como se a gente não fosse digno, merecedor ou pronto para uma determinada coisa, porque a gente
não sabe. A verdade é essa. Pode ser que a gente esteja ou pode ser que não. Mas a gente não tem certeza. Então, o que que a gente deve fazer, na minha opinião? Ousar. Tentar uma coisa diferente, fazer o nosso melhor. Assim a gente vai estar honrando aquilo que a gente construiu em outras vidas e preparando o terreno para as próximas. Isso é muito importante da gente pensar. Pode passar no perfil. Então, qual que é o papel do instrutor? Que a gente já viu tudo que o instrutor faz de errado, né? Então, o que que ele deve fazer? O instrutor do futuro assinalará o caminho e o percorrerá como discípulo, não acima, como. E fará ressaltar as antigas regras, mas com uma nova interpretação. Tem um termo esotérico que talvez vocês vejam em alguns grupos, que é como um discípulo. O que que é isso? É quando a gente está no mesmo caminho. Em alguma medida, nós somos como discípulos. Não tem ninguém aqui que é o mestre de ninguém. Nós somos como discípulos, estamos caminhando juntos. Não se colocará, como ocorre com frequência, entre o grupo e a luz, como se ele fosse o mediador, ou entre o aspirante e o mestre. Se alguém fizer isso, ó, pode também. A Escola Arcana foi fundada em 1923 e é uma tentativa desse modelo. O tibetano diz que surgiriam em meados do século XXI. A gente está em meados do século XXI. Então, quando eu digo para a gente que a gente não deve se colocar, isso não é para mim. Não é porque eu estou querendo que todo mundo seja aqui, né, super otimista, mas quando o tibetano diz, o que que ele está dizendo ali? Por que que ele fez essa promessa? Porque existe um plano da hierarquia para que isso aconteça. Se a gente achar com certeza que vai acontecer, nós vamos cair aqui, ó. Agora, se a gente entender o que precisa para, aí a gente vai estar aqui. Percebe? Então, isso é uma armadilha para a gente. Então, Tibetano falou que no início do século XXI ia ter uma escola esotérica. A gente é uma escola esotérica. Qual que é o objetivo, então, das verdadeiras escolas esotéricas? Ocupam-se de treinar discípulos e prepará-los para percorrer o caminho do discipulado, para que no futuro possam fazer cada um de nós contato direto com o próprio mestre, sem precisar de nenhum guru, de nenhum mediador, de nenhuma nada disso. As novas escolas que se estabelecerem no futuro admitirão e prepararão para o caminho da iniciação. Aí que eu digo que eu acho que a gente não está nesse ponto ainda. Né? A gente está no ponto de treinar um caminho discipular. Um caminho iniciático é algo um pouco mais avançado. Tá? Mas tudo bem, cada um no seu passo. Vamos lá, fazer o nosso melhor. Temos, assim, um esforço unificado e gradual, do qual os mestres são responsáveis. Então, a própria hierarquia está fazendo isso. Ela está inspirando esse movimento, está no plano dela. Então, a gente pode tentar surfar essa onda, porque existe uma irradiação que potencializa isso, ou a gente pode não surfar essa onda. Vai depender de cada um. Eu gostaria muito que a gente tentasse. Porque já que tem o estímulo externo, a gente pode também buscar o nosso interno para fazer isso. E a gente nem imagina o quanto isso pode beneficiar o nosso desenvolvimento. Talvez bom, quando a gente alinha o nosso ciclo pessoal com os ciclos planetários, isso ganha muito mais força do que se eu tento fazer algo que não está alinhado com isso. Vou ficar meio que remando contra a maré. Posso ter algum êxito em alguma medida, mas eu vou ficar. Agora, quando eu entendo o fluxo maior, existe um movimento da hierarquia para isso. Então, por que eu não vou pegar essa onda? Eu vou ficar lá contra ela? Faz sentido, né? Entra na fluidez. E entra na fluidez, exatamente. E senão eu vou ficar no atrito, muito bem lembrado. Eu vou ficar até, parece, me sinto frustrado, eu tento tanto, mas parece que não dá certo. As escolas que agora se formam para treinar discípulos, que isso é o que a gente busca, não estou também dizendo que a gente consegue, mas o que a gente busca, são de caráter intermediário e têm por objetivo estabelecer uma ponte entre as escolas esotéricas do passado e aquelas que aparecerão mais para frente. Por que aparecerão mais para frente? Porque a gente não é bom o suficiente? Não, porque é o ciclo da humanidade de evolução. Do mesmo jeito que antes não estava pronta, hoje talvez esteja pronto para algumas coisas e não para outras. E amanhã vai ser assim.
Depois vai ser assim, preparando tudo. É o fluxo da vida isso. Todas as civilizações elas tiveram um auge, um ápice e depois um declínio. Por quê? Porque naquele momento elas trouxeram algo que ia ser importante para a família humana. À medida que elas se apegam a isso e não ao propósito, elas declinam. Então, a vida é assim, não tem como. O último, tá? Rapidinho. Último slide. As escolas do passado. Então, só para a gente fazer uma síntese. Elas se ocuparam da aproximação de Deus por meio do coração. Então, por meio da devoção. As escolas do presente estão se estabelecendo, possuem maior conhecimento esotérico, que é aplicado, deve ser aplicado e organizado. Grande parte ainda é teórico, mas a teoria sempre deve preceder a prática. Então, eu preciso saber a teoria, senão eu não vou conseguir entender a prática. Essas escolas levarão o ensinamento além do que foi alcançado pelas anteriores. Claro, tinha a base delas, agora eu posso ir para frente. E elevando dos três mundos ao reino da alma. Então, quais são os três mundos? Físico, emocional e mental. Para o reino de fato espiritual. Valores espirituais e de caráter mental. É a meta. Então, a gente desenvolver valores espirituais. O que são valores espirituais? Amor, compaixão, alegria, empatia. Isso é espiritual. Muito mais do que qualquer outra coisa. O conhecimento de Deus e não o sentimento de uma divindade que é pressentido. Claro que a sensação vai levar a gente também para frente. É o que vai muitas vezes, é o primeiro passo nosso. Né? Eu tive um momento de êxtase, eu tive uma sensação, uma conexão. Óbvio, isso é o que vai me motivar. Mas eu não devo parar nisso. Eu devo buscar o que é o conhecimento de Deus. É eu saber qual que é a minha constituição psicológica, é eu saber qual é a minha constituição de corpos. Eu tenho um corpo físico, eu tenho um emocional, eu tenho um mental. Como que eles se relacionam? O que é típico de cada um? Eu tenho uma alma? O que é isso? Como que ela se relaciona? Eu tenho um espírito ou mônada? Entender tudo isso facilita o nosso caminho. As melhores escolas do passado alcançaram a integração da personalidade e fizeram do místico um dualismo essencial. Por quê? Porque o místico ainda é dual. Ele tem ele e o sagrado. O caminho esotérico, ele visa construir a ponte, que é o da Gaiana. Eu sou o sagrado. O sagrado está em mim e eu estou nele. Né? As novas escolas buscam uma fusão mais elevada entre a personalidade já integrada, que alcançou no passado, e a alma. Revelam que, por trás do dualismo místico, uma etapa necessária, existe a identificação como divino. Pausa a gravação, por favor. Depois a gente continua. Pode pausar a gravação, por favor. Parêntese. Senão a gente atrasa ali o nosso tempo. Né? Eu falaria muito mais. Né? Mas é importante. Mas é importante a gente ter, né, mais. Acho que sim. Não estava gravando. Tava assim, eu pus para gravar. Foi sim. Dessas.